Meu amigo, depois da apresentação de Felipe Anderson no Palmeiras, a imprensa está sem o que dizer. Todo mundo apavorado aí com o possível Palmeiras do Abel Ferreira, essa possível escalação que Abel vai montar para levar a campo. E já tem gente preocupada, gente muito preocupada aí. E alguns dos comentaristas estão fazendo algumas análises a respeito da provável escalação do Palmeiras com o Felipe Anderson e os novos reforços. Inclusive o Richard Rios, que jogou uma barbaridade na Copa América, que já tem gente grande na Europa de olho nele, inclusive. Tá difícil de segurar o homem. Estão dizendo que o Barcelona tá chegando grande aí. Zé Elias foi perguntado a respeito da escalação do Palmeiras sobre essa grande Copa América feita pelo Richard Rios, e ele deu a opinião dele sobre o Richard Rios no time titular do Palmeiras ou não. Como fazer para colocar o Rios? Qual a opinião de Zé Elias? É o que você vai ver agora. Já prepara o comentário aí, porque eu quero saber se você concorda com o Zé Elias nessa aí, hein? Olha só o que ele falou. Com o Rafael Veiga na esquerda. Quem tá jogando na esquerda? Tem o Dudu, mas é o Rony que tá jogando aberto agora ali na esquerda. Onde jogará Felipe Anderson no Palmeiras? O Oswaldo Pascoal. O Mike, com o Piquerez, com o Vanderlan. Rapaz, ele foi o que joga de ala? Mas é o Coringa do Verdão? O Palmeiras contratou mais um, que é o Vai Giai, dar ideia pro Abel. Ó, o Felipe Anderson fica dando ideia pro Abel, vai. O Palmeiras contratou mais um ala pela direita, que é o Giai, aquele menino do São Lourenço, que é um lateral, né? Joga de ala. Mas ele joga de segundo volante também. Olha aí que interessante, Pascoalzinho, desculpa te interromper, só para contextualizar. 3 temporadas na Lazio, né? Foram as últimas 3 dele, e um mapa de calor, sempre lembrando que onde o tom é mais frio, mais azul, é onde ele fica menos, e onde o tom é mais quente, mais puxado para o vermelho e para o laranja, é onde ele fica mais. Então, nesse mapa mostra claramente que ele atua numa faixa de campo semelhante à do Estevão, ou semelhante um pouquinho mais para dentro, se fosse a do Veiga, né? O Veiga joga de meia pela direita para trazer a bola para a canhota para bater no gol. Ele tá brigando mais com o Mike do que com o Veiga por esse mapa de calor aí, hein? Não, mas ali ele volta, porque ele volta na composição, né? Então. Ele é um jogador que volta muito na composição. É um ala pela direita, é o que ele falou. Gosta muito de perde a bola, colaborativo, né? Perde a bola, sai, já se posiciona para defender. É um jogador que na Itália, como ele disse, aprendeu o formato tático e ele consegue corresponder dentro de campo o que se espera dele. Eu imagino, é minha imaginação só, né? Que ele vai ser um jogador para disputar a vaga com o Veiga. Ou quando o Estevão não estiver em condições, ele pode jogar nessa posição. Beleza. Mas aí ele tem o Maurício também que pode jogar nessa posição de meia por esse lado. E que o Maurício faz um quarto homem de meio campo pelo lado direito. Enfim, o técnico do Palmeiras recebeu um leque de jogadores com uma capacidade incrível de serem versáteis, né? O Giai, que é lateral direito, joga de lateral e joga de volante. Ele começou a carreira como volante, joga na seleção da Argentina como volante, na seleção de base. E no São Lourenço foi colocado de lateral direito, né? Voltou um pouquinho, não, joga aqui, um pouquinho aqui, e um pouquinho aqui foi ficando de lateral. E aí você tem o Felipe Anderson, que pode jogar aberto pela esquerda, aberto pela direita, por dentro. Pode ser esse homem, ele sair com a bola da direita para a esquerda para acertar a bola com a canhota, como também pode fazer o Estevão, como pode fazer o Rafael Veiga. É canhoto, né? O Felipe Anderson é canhoto. E aí você tem, esse é o Giai, esse aí é o Rony. O Palmeiras ainda tem o Maurício, que está chegando, para fazer. Eu acho que o Maurício joga melhor de terceiro volante do que aberto pela direita. É a minha versão, a minha melhor versão do Maurício, que ele joga como terceiro volante ou segundo volante e joga vai brigar ali naquele meio que já tem tanta gente para brigar, então é mais um jogador com muita qualidade ali pela frente. Então, o Fabrício da Fiel está me dando informação interessante aqui. Eu perguntei se o Felipe Anderson era canhoto, ele chuta com a esquerda, mas ele é destro. Então já fica mais versátil ainda.
Então, eu acho que... Ele é um destro que chuta com a esquerda, é isso? rapaz. Ah, bom, interessante. Eu acho que quando o Dudu tiver em condições de ser titular pela esquerda, o Dudu vai assumir aquilo ali. Pelo lado direito, é do Estevão. O pique que ele deu na esteira ali já me animou. O Veiga, sabe? Que eu tô Caramba! eu tô pensando assim, quando o Abel vê todo mundo voando, ele escalar o time com o Aníbal, o Richard Rios, o Veiga na frente deles, que não vai sair, e aí tem 3 vagas lá na frente. Aí o Dudu estiver voando, é titular na esquerda, o Estevão na direita, aí tem o meio, que ele falou que joga pelo meio também. Ele joga em todas, né? O Coringa e o Felipe. Aí é o seguinte, você abrir mão do centroavante, se ele achar que com o Felipe poderia fazer um jogo mais interessante do que ter o Rony ou o Flávio Lopes. O Rony era reserva até agora há pouco. O Rony já foi titular absoluto. Não, no Paulista o titular absoluto era o Flávio Lopes. Agora voltou a ser o Rony. Mas se o Felipe estiver voando, alguém tem que sair do time, mas aí ele teria que mudar esse time, ou senão vai ser reserva. Então o Felipe Santos vai para o banco do Veiga. Mas o Abel pode achar que isso é um grande desperdício, né? Agora, no começo, enquanto o Dudu não tiver 100%, eu acho que ele começa do lado esquerdo, porque não é na do Estevão que está voando que ele vai jogar, do lado direito. Se o meio é do Rony ou do Flaco, aí só sobra a esquerda. Na esteira. Você viu o Dudu na esteirazinha agora não? Você viu o Dudu na esteirazinha? Que é isso? Tem que botar pra jogar, pô. Sabe que eu tô rindo aqui, Pascoal? Sabe que eu tô dando um sorriso aqui? Não é porque o nosso presidente estava falando, não. Pelo contrário. Né? Isso aí é meu ídolo. É porque eu tô imitando o Abel. Porque o Abel fala nas coletivas dele, né? Eu fico me divertindo quando eu vejo os programas e vocês ficam tentando adivinhar o que eu vou fazer, aonde vai entrar. E agora que confusão que ficou agora pra gente escalar o Palmeiras. Ficou difícil, hein? Ou seja, tá ruim esse elenco? Melhorou bastante. Não, tá maravilhoso. Pra mim, eu já vou logo falando. Taco a taco com o do Flamengo. Aí, Pascoal. Eu não acho. Não acho acha? O Flamengo melhor. Falta o que nesse elenco aí? O Palmeiras recusou-se a vender o Vanderlan. O Vanderlan teve proposta. O Palmeiras se recusou a vender o Vanderlan. Para ficar com o Vanderlan, o Piquerez e o Caio Paulista. São 3 laterais pela esquerda. Mas esse é o time que eu estava imaginando, só que eu acho exatamente... o do Flamengo é melhor, lateral esquerda. Só que eu estou imaginando ali, ó. Se o Felipe começar jogando enquanto o Dudu não está 100%, e o Felipe for bem, aí o Dudu tá voando, como vocês estão vendo na esteira, aí o Abel lá, que fica rindo da gente, vai falar, onde é que eu vou pôr o Dudu? Tem que ser do lado esquerdo. Pô, mas eu vou jogar fora o Anderson, jogar fora entre aspas, botar no banco? Ele pode tentar encaixar ali no meio, no Flaco ou no Rony, para não tirar o cara. Se isso aí vai tirar a referência de ataque? Tiraria, vários times já jogaram sem referência. Eu tô falando para botar qualidade, desde que o Felipe esteja jogando pra caramba e o Dudu volte voando. O Maurício vai ter que arrumar outro lugar para tentar entrar no time, que a do Estevão tá meio difícil. A do Estevão é meio difícil, né? O menino tá com a bola toda. Mas enfim, ele não vai falar que joga só por ali, ele vai... É isso, o Abel vai ficar rindo da gente e rindo igual o Pascoal disse que o Tite ri quando olha pro banco. Mozinho, você que embarcou aí no negócio. Vai rir também. Entendeu a comparação, porque não é só Flamengo e Palmeiras, não. Para entrar nessa dança aí, o elenco do Cruzeiro tá ficando muito bom. O elenco do Botafogo tá interessante. Do Atlético o próprio também, Galo, gente, que não tá respondendo, tá se montando. E quando voltarem as peças... não tá bem, mas tem um bom elenco. Mas aí eu acho que não entra na mesma prateleira de elenco. São Paulo, tu vai receber o melhor jogador da Copa América. Não, eu tô falando pra pensar em melhores elencos do país, porque pra mim o Flamengo não tá mais sozinho nessa, Zinho. Não, assim, eu comecei assim, meio que desafiando meus parceiros, né? Eu falei, taco a taco. Eu ainda acho que o elenco do Flamengo é o melhor. Muito obrigado. Mas diminuiu muito, a pergunta foi essa. Qual a distância? Antes, a gente colocava o elenco do Palmeiras, do Flamengo, bem à frente. Bem à frente. Hoje olhando as contratações, o rendimento de alguns jogadores na Copa América, o retorno de alguns jogadores que estavam contundidos, o Murilo vai voltar. Eu acho o Murilo um jogador, um zagueiro nível seleção. Sim. Junto com o Gustavo Gomes, é uma dupla espetacular de zagueiro. Então, eu não vejo que essa dupla está abaixo da dupla do Flamengo. Não vejo. Então, eu acho que diminuiu a distância.
O Mauro Naves foi brilhante como sempre. O Campeonato Brasileiro, que vai continuar, né? Ele continua, mas agora com todos os reforços, ficou muito mais equilibrado e com um nível melhor. Muito melhor. Você vê até times que estavam embaixo. O Vasco não melhorou com a chegada do Coutinho? Agora anunciou também o Souza e o Alex Teixeira. Deu uma melhorada. Sim. O Fluminense, que vai voltar, vai entrar o Thiago Silva, vai voltar o Arias. Esse Fluminense não pode voltar a jogar o que a gente conhece do Fluminense? O Internacional, que vai ter o Roger como treinador daqui a pouco, não pode, com esse elenco, ter um time muito melhor, competitivo? Gente, peraí, o campeonato diminuiu a distância. Eu acho que equilibrou mais. Mas para vocês, esse elenco, enche a tela aí pra gente, por favor. Eles voltam pro banco. E o Rios? Eu ia passar isso pro Pascoal, porque tá chegando um monte de gente ali pra jogar. Zé voltou de lesão. Um monte de gente. Se você levar em consideração, o Palmeiras tem o Aníbal não sai, né? Não, o Aníbal é primeiro volante, né? O Zé Rafael também é difícil. Composição. E o Zé Rafael vai sair? Uma composição de 3 jogadores do meio campo. Complica ali. Aí o Richard Rios era titular antes de ir para a Copa América. E volta com um status muito bom. Ele estava jogando melhor que o Gabriel Menino, que está muito questionado pela torcida do Palmeiras de novo. Né? Porque o Gabriel Menino não conseguiu, no tempo que teve agora, demonstrar aquilo que se esperava dele, aquele jogador que todo mundo espera que ele possa ser, ele ainda não conseguiu ser. Então, é uma coisa que o Palmeiras precisa dar uma solução. Né? E o Richard Rios vem nessa função para jogar de segundo volante, terceiro volante, dependendo da formação tática que o Palmeiras se utilize, para deixar o Rafael Veiga com mais ou menos liberdade. Está chegando mais gente lá para frente, Pascoal. Enzinho, tá chegando mais gente pra frente. Se ele quiser usar todos os 2 a mais lá na frente, alguém ali atrás, de repente, vão virar só 2 volantezinhos. Eu não sei. Não sei como é que vai ficar essa escolha aí. O Aníbal, com certeza. Não foi lá, não jogou. O Zé Rafael, muito bem cotado ali. Aí você começa a pensar, bom, aí eu ponho aqui o Veiga, mas eu quero pôr o Felipe. Na fase de maior rendimento dele desde a volta da lesão. Né? Mas corre o risco de acontecer isso que você está questionando. Talvez o cara volte e não necessariamente na cabeça do Abel seja titular, como o Rames me parece que não volta titular pelo que jogou. Não sei o que o Zinho pensa disso. Escala esse meio campo aí, Zinho. Passar essa bola aí para você. Não, assim, pelo momento, né, o Richard Rios merece jogar. Porque ele está bem fisicamente e tecnicamente. Se a gente for analisar que o treinador do Palmeiras gosta muito de fazer esse trabalho com o departamento de fisiologia, com o departamento físico, de analisar quem está melhor, como é que está o condicionamento, ele diz muito isso, né? O que ele vê nos treinamentos e conversando com todo o seu departamento. Então, eu gosto demais do Zé Rafael, acho que ele é um jogador, sempre foi o equilíbrio da equipe do Palmeiras. Ele, fisicamente inteiro, eu jogaria até com os dois. Mas, assim, nesse momento, o Aníbal e o Richard Rios estão melhor, os dois estão melhor fisicamente do que o Zé Rafael. Jogaria com o Richard e o Agora, Zézinho, foi isso que eu entendi? Não, o Aníbal. Fisicamente, se tiver bem, todo mundo está zerado. Sim. Todo mundo está na sua melhor condição. Eu jogo. O Zé Rafael jogou de primeiro volante. Primeiro e sai o Aníbal, então. É opção, né? Gosto. É gosto. Mas assim, quem ganha, por isso que eu falei, o elenco do Palmeiras melhora. Primeiro que vem um cara com moral da Copa América. Se tinha alguma dúvida do Richard Rios, se ele voltar e tiver essas oportunidades e fizer esse lado direito como ele fez pela Colômbia. E o Abel gosta de jogador que faz isso. O Pascoal fala muito, box to box, né? Vai lá na entrada da área do adversário e vem também aqui na entrada da área defensiva. O Pascoal gosta muito de usar esses termos, né? Ele está muito moderninho, o Pascoal. Muito moderninho. Então, assim, mas esse cara que tem essa vitalidade e o Richard Rios entrega isso. Então, fisicamente, ele está bem para fazer isso. Agora, é um problema maravilhoso que o Abel ganhou, porque tem Dudu melhorando, tem o Felipe Anderson que tem o Maurício que chegou, tem muita gente. O elenco do Palmeiras melhorou.
Sim, deixa eu fazer o seguinte. Fala, Mauro. Não, eu ia falar, eu estava olhando aqui, mas o Pascoal pode dizer se o Zé já tinha se recuperado. Os últimos 2 jogos que que o Richard ainda estava no Palmeiras, ele foi titular ao lado do Aníbal e o Zé Rafael ficou no banco. Inclusive, o Zé Rafael estava voltando da lesão nas costas. Exato, mas foram 2 jogos seguidos, é isso que eu ia te falar. E ele voltou a ter o Zé Rafael voltou a ter uma lesão, então ele está recuperado agora. Então, mas ele não teve essa chance, mas não teve essa chance ainda do Abel ter que decidir por um ou por outro. Não, porque jogou Richard e Aníbal, e agora o Zé volta. Mas agora ele tem ainda o Maurício, que é ótimo jogador também, e joga nessa função. Esse é o 40% de um minuto. Né? Esse é o telecurso. Vai dar 15 segundos. É isso. Amanhã nós vamos falar de biologia, né? É isso. A aula amanhã é biologia. Se você quiser chegar esse horário, ó. Hoje é matemática. Eu não tenho certeza do se o que eu falei tá certo. Porque a conta eu não sei se bateu. Você fala. O pessoal em casa, não é. Bom, né? Mandem vídeos. Mandem vídeos. Fato é que o Felipe Anderson... Faça o cálculo e mande os vídeos. Fato é que o Felipe Anderson... Tá um mapa de calor muito forte pelo lado direito, mas ele falou que também pode jogar do lado esquerdo, que se sente mais à vontade. É uma questão de ajuste ali, né, Nath? Eu imagino que na cabeça dele vai ter Estevão, ele pode jogar agora. O que não vai acontecer, que o Donan até ficou indignado aquele dia. Mas vai tirar o Estevão, no Estevão não se toca. Não ele se ficou mexe. Indignado? O Donan. Às vezes ele fica muito indignado. Mas não tem, obviamente que não vai tirar ele, mas vai adaptar ali, né? Tá, é um menino que você já sabe que tá vendido, então você tem que aproveitar ao máximo. O Abel, ele fala, né, tem que desfrutar muito do Estevão, porque ele faz o diferente no futebol brasileiro. Poucos ou raros jogadores que fazem isso hoje no Campeonato Brasileiro, né? De ir pra cima, de ter individualidade, de ter o chute, porque ele também chuta muito bem de média e longa distância. Agora, o Felipe Anderson, eu sou da questão assim, a gente tá falando do Corinthians agora, que falta profundidade no elenco. Jogador bom joga. Ah, mas ele joga mais aberto pela direita. É a característica dele, foi assim que ele jogou na Lazio. Mas ele é um cara que pode construir por dentro também. Aí você tem o Rafael Veiga, você tem um cara que você pode, né, mudar um pouco ali a característica de jogo. Jogador bom, joga. Olha, tem um tal do Rames aí que no São Paulo não joga. E nós vamos falar sem dele querer hoje. Mas isso aí contrariar a companheira, mas é o aí, mesmo entendeu? Rames que foi pro Não, mas que ela falou aqui, então, jogador bom joga, calma. Mas em relação ao Rames, pra mim, jogador bom joga. O problema é quem não coloca ele por Aí eu aprovo, aí sim, hein? Daqui a pouco nós vamos ter uma tela dividida maravilhosa sobre Rames, que eu quero saber se é o mesmo que foi para os Estados Unidos, que eu acho que é outro cara. Mesmo. Enfim, será que é o mesmo? Você sabe a minha tese, que a pessoa é a mesma, né? Ela muda de acordo com a situação, macho, né? Já te deu problema, olha lá. Já te deu problema. Daqui a pouco nós vamos ter aí, ó, a tela dividida. Comentarista bom, comenta. Jogador bom joga, comentarista bom, comenta. É assim? Às vezes é. Às vezes. Mas pro Felipe Anderson, vocês acham que tem que ajustar? Vai ajustando taticamente para ele jogar? O Palmeiras hoje ele tem algumas condições. Quando o Rafael Veiga não tá bem, o time sofre um pouco. Agora depende mais do Estevão. Você tem um jogador que ele pode não ser o cara espetacular, brilhante, que muita gente esperava, o camisa 10 clássico, mas ele é um cara que tecnicamente pro futebol brasileiro ele ainda sobra. Você que é contra a tática e a favor da alegria, monta aí o Palmeiras pela Nath. O Super Palmeiras que eu montei o outro dia. O Super Palmeiras, vai. Ridicularizado aqui pelo Disney. Monta, vamos ver. Pelo Disney. Não, pelo Disney. Ali, eu cheguei a montar um Super Palmeiras, tinha o Rames e o Gabigol, não é isso? Não, mas não era. Palmeiras? Não, monta pra Nath. Começaram a falar, não, porque é Super Palmeiras, olha lá, Mundial. Rindo de você. O Gabigol. Calma que você vai ver agora. Monta. É que o Estevão joga na direita, o Felipe Anderson também gosta daquele setor. Né? Ele pode jogar um pouco mais centralizado. Então monta o time faceiro pra ela ver. Né? Aníbal, na volância, como começa lá, laterais, lateral o que eu tinha montado tinha 3 zagueiros, eu botei o Marcos Rocha na direita, fazendo o falso zagueiro pela direita, com Gustavo Gomes e Murilo. Né? 3? Ele é fã do GI, né? Pra botar o GI, eu falei, não, calma. Não, mas qual é o teu sistema de jogo aí? Só pra gente... O Super Palmeiras é com 3 zagueiros, pra botar um monte de... amontoar um monte de cara bom jogador joga. Não é a tese do bom jogador joga? 3-1-6. Então você faz ali, põe 3 zagueiros, o Aníbal protegendo. 3-1-6. E aí do meio você junta lá, Estevão, Felipe Anderson, Veiga, Dudu. E aí a turma da frente ali... Falta um. Então, na turma da frente é o seguinte, o que tem hoje é Flaco, Rony, não sei o quê, eu tô esperando o Super Camisa 9, que pode ser pro ano que vem o Gabigol. Mas vai lá, 3-4-3, vai, qual é a linha? Não, ele montou um 3-1-6 agora. Eu já me perdi nessa relação. Não, ficou um 3, 1, ele se perdeu. 4,
2. 4-2? É. Eu posso fracionar mais. 3, 1, 1. Você se perdeu na contagem. Não, Pode jogar 11, hein, Bubu? Não é. Só pode jogar 11. Não, é porque assim, o pessoal coloca sempre um segundo volante, né? Parece que no Brasil é obrigado. Acho que desde a Copa de 94, com o Maurício Vidunga, parece que assim, Que é só o uma time vai coisinha. jogar em campo, precisa ter 2 Opa, volantes. peraí. Tem o primeiro volante e o Posso segundo falar? volante. Não, Calma. Que ainda jogou na posição. Joga com só, né? Um só dá, não dá? Hoje... A carinha dele, imagina ele sozinho. Não é, então você tinha lá o Depende. Busquets, Xavi e Iniesta. Não, mas o que Não, é? você montou aí 3-1, faltam... Vai, vamos lá, faltam vamos atrapalhar Faltam aí, 6 vai. jogadores. Deixa eu ver. Qual reforço tá chegando mais? Você vai jogar sem Giai, laterais? Eu Felipe não entendi. Anderson. Então, 3 zagueiros. O Marcos Rocha, ele faz Não, já mas faz você esse vai papel. colocar alas laterais? Não, sabe, o Piquerez já não tá tão bem. Vanderlei é O bom. Mike pode revezar com o Marcos Rocha na direita, ou o Giai, né? Seria esse lado. Mas ali é Estevão fazendo a fumaça pela direita, Dudu fazendo a fumaça pela esquerda, Veiga e Felipe Anderson ali Churrasqueiro. construindo, né? Tal. E na frente, se não tem cão, caça com gato. Se você não tem o Gabigol, você caça com o Rony, caça com o Flaco. Põe esses caras assim. Flaco, o nosso querido apresentador, gosta muito. Mas pro Super Palmeiras ele vai ficar. não tem espaço. Não Pro Palmeiras ele tem. Ele cabe. Super Pro Palmeiras. Super Palmeiras aí não dá. Muito bem, chega dessa tela dividida, vamos pregar a paz. E até porque ela sorriu quando você deu esse Super Palmeiras aí. Ela ficou encantada. Encantada. Ela tem DNA ofensivo, eu sei. Ela tem. Ela gosta. Né, olha lá. Ela curte um time que vai pro ataque, vai pra cima. Ontem. É melhor, né? É. Melhor. Ontem teve. Esse salário do Richard Rios, que a tua filha ficou encantada com o desempenho dele jogando bem. E tudo. Agora ele volta e vai fazer o quê? Porque o Palmeiras tem Zé Rafael, tem Aníbal, tem Richard Rios. O Abel já colocou os 3 para jogarem juntos ali. Mas. E aí, Zé? Os caras estão voltando. Imagina como é que ele volta. do teu Super Palmeiras. Na super volância. Hoje, eu gosto muito do Zé Rafael, né? Eu gosto muito, mas o que o Richard tá jogando, pra mim jogaria Aníbal e Richard hoje. Os dois estão... O Richard tá jogando muito bem, ele tá saindo pro jogo, tá chegando no ataque, ele tá jogando muito bem. Acho que o Zé também é bom jogador. O Zé tem uma vantagem em relação ao Richard, que o Zé foi meia, né? O Zé começou como atacante, foi recuando. Então ele consegue carregar mais essa bola, né? O Richard é um cara mais dinâmico, né? De mais força. Mas hoje, para você jogar com um pouquinho mais de tranquilidade lá na frente, eu colocaria Aníbal e Richard hoje. O Zé Rafael é um dos líderes de desarme do Palmeiras nas temporadas, né? Ele tem quase o dobro. Na temporada passada, se não me engano, ou na anterior, ele tinha quase o dobro de desarme do segundo da equipe. Então ele é um cara que é muito importante, olhando para a dinâmica de jogo do Palmeiras, para o que pensa o Abel Ferreira, nessa questão. Ali no meio de campo ele representa. Só que é o que ele falou, o Richard Rios fez uma Copa América espetacular. Eu acho que o futebol é um momento, alguém já falou isso, né? Isso, O né? Calçade fala muito. Nem todo mundo obedece. O Pascoal fala, mas a frase não é dele, né? Paulo Calçade. É de um diretor palmeirense histórico, né? O futebol momense, o Pascoal fala. Pra mim, o momento do Richard Rios é melhor, pra não dizer bem melhor que o do Zé Rafael. O Zé Rafael teve muito bem ano passado. Lesionou também. Ele, esse ano, pra mim, ele caiu um pouco, diminuiu o volume. O Zé Rafael. E o Richard Rios aumentou o volume, meteu um amplificador e cresceu, entendeu? Tá repercutindo, reverberando mais. Como é que diminui o volume? Faz ali. Olha lá. O Zé Rafael, pra mim, ele diminuiu um pouco o volume e o Richard Rios aumentou o volume. Então DJ, agora tá gritando. Tá indo pro mesmo caminho. Eu boto Não, você sabe que tem algum... Você aumenta... O Zé da época que tinha aquele gravador, que ele toca fita e tal, era assim, às vezes tinha um botão que virava pra cá, você não entendia, o outro virava pra lá. E lembra aquele que tirava do carro, do Fusca? Esse aí, meus amigos da rua lá da vila me levavam direto no ônibus, lá no shopping. Como saía, não, roubaram meu carro. Não tinha o carro, mas tinha o rádio. Carro, mas tinha o rádio. Com a frentinha, lembra que mudava? Vocês estão muito Rios tá pedindo passagem, olha que coisa poética. O Rios pedindo passagem. Então, o Zé Rafael, na tua opinião, cai? Eu acho que no meu Super Palmeiras hoje... Não, você não escalou o Richard Rios no seu Não, mas o Zé Rafael também não. Não. Mas assim, o Richard Rios, pra mim, hoje está à frente na fila. O Zé Rafael ficou pra trás. O que me espanta nele, do Richard Rios jogando, que eu acho que era... Não me espanta mais nada. É a maneira dele pisar na bola. Pisar na bola? Você gosta? Não.
pisar na bola no seguinte sentido. Tem 3 jogadores marcando ele pisa, ele levanta e daqui, faz um 2, ele ganha esse espaço. Ele jogou futsal, né? Que ele não abafa. Até pela questão do drible dele. Né? Pô, o Zé pode explicar assim, eu joguei futsal pra caramba, né? Era muito bom no futsal. Era você, Sandrinho, Manuel Tobias? Não, é o Zé que joga esses caras, assim, eu era um outro patamar. Mas assim, mas no futsal... Sandrinho, desculpa, mas irmão. no futsal, eu pisava na bola e era um sucesso. Era? Não, eu dava aquele driblinho que você puxa assim, Como sabe? é que é o driblinho? Aquele driblinho que você puxa assim, cadê o pé? Você puxa, você pega a bola assim, o cara passa lotado, você só faz assim, aquele driblinho no futsal. Aí no campo, por causa da trava da chuteira, eu não consigo fazer direito. A bola dá uma escapada. Era trava. Você pisa no campo com a trava da chuteira. Então no salão arrebentava, né? Só ficava com o pé em cima da bola. Então fazia o só fazia assim, ia limpando todo mundo. Isso era diferente. Aí no campo era aquela dificuldade. Eu pisava a trava e a bola dava uma escorregada. Furava a bola. Olha, mas eu nunca imaginei que em 2024, dia 15 de julho, eu ouvi a seguinte frase. Na tua época era Manuel Tobias, Sandrinho, você... eu sou outro patamar. Não, eu sou de uma época mais antiga, época do Mundial de Futsal da Fifusa. Não era a FIFA que tinha ainda. Era o verdadeiro futebol de salão, depois virou futsal. Ali começou a nata do futsal brasileiro, né? Douglas... Ali começou a nata. Vander. Eu sou futebol de salão. Vander, entendeu? É futsal. Não podia fazer gol dentro da área. Hoje o cara entra com bola e tudo. Antes não podia, você tinha que chutar de fora da área. Vamos pro vídeo, vai. Um abraço pro Vander que assistiu. Aula de futebol de salão aqui de graça, hein? Grande Zé Elias soltando o verbo aí e, claro, mandando a escalação, né? Mandando a opinião dele aí sobre a questão do Rios. E agora o Verdão vai ter um time de respeito aí, hein? Já tem nego preocupado. Já tem jornalista aí que não sabe o que faz, né? Já tá preocupado com a barba de molho. Olha só, nós vamos ter o Everton, que tem gente que gostaria de um novo goleiro também, né? Diga-se de passagem. No grupo do canal tem bastante gente ali que gostaria de colocar um novo goleiro. Tem o Agustin Riai pela lateral direita. E aí nós temos aí o Gustavo Gomes e o Murilo e o Piquerez na esquerda, ou seja, laterais com gringos. Eventualmente ali, quase que certeza que daqui a pouco esses caras são titulares do Palmeiras. Riai e Piquerez. Na volância, olha só olha essa linha de defesa do Verdão. Gustavo Gomes, Riai, Piquerez e na volância, Aníbal e Rios. Aníbal Moreno e Richard Rios. Um pouco mais à frente, possivelmente Rafael Veiga, talvez. Talvez, é uma grande questão. Mas pelos lados, poderemos certamente ter ali Estevão pela direita, Dudu pela esquerda e uma alternância entre Rafael Veiga e o Felipe Anderson. Rafael Veiga já chegou a jogar como falso 9 no Palmeiras, se você não sabe. E o Rafael Veiga é um dos caras que mais faz gols. Ele ultrapassou, inclusive, o Dudu como maior artilheiro da história do Allianz Parque. Tantos gols que ele faz. E é o cara que mais faz gols em finais no Palmeiras, desse atual elenco. Tá? Vai lembrar aí, né, dos 11 gols, praticamente mais de 11 gols em finais aí de Rafael Veiga pela Palmeiras. O Veiga com a camisa do Palmeiras é um monstro em finais, especialmente quando o Flamengo é o adversário, né? Ele gosta de fazer gol no Flamengo em finais. Como você montaria esse timaço do Verdão? Como é que faz com o Rony e com o Flaco Lopes? Porque o Flaco Lopes é outro gringo que deve jogar de centroavante, ainda tem essa ainda. Será que vai pro banco? E o Rony vai pro banco? Tem gente que nem precisa perguntar, hein? Se fizer essa pergunta do Rony, pô, ainda me pergunta, o cara me responde. Coloca aí o comentário, quero ver a sua opinião, hein? Nesse vídeo aqui, então, meu irmão, se não estiver vendo aqui agora, em breve, você vai estar vendo a cara do Neto. Depois da apresentação do Anderson. Avante palestra.